be numbered as one of His fold. Would you do it? Be spotless within. Hallelujah. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. Oh, hallelujah. He's coming again. Would you want to be His foe, or would you want to be His child? Our angry God on that morning. Nothing but the blood of Jesus will He recognize. He'll never, your church membership will be nothing to Him. Amen. Nothing but the blood. Hallelujah. Glory. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that Lord that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Is there another? Oh, precious is. Nothing can stand, brother, sister. The world's sinking. She's gone. As snow, no other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Wonderful. So hot. The old Apache Indians out there make you ashamed yourself. The more heat they get, the more clothes they put on. A mulher diz: bom, está fazendo tanto calor. Esses velhos índios apaches dali de fora sentiriam envergonhados de si mesmos. Keep the sun off of them. Oh, make it sweat so they can have an air conditioner as they walk. See? Porque eles, quanto mais calor fazia, mais roupa punham, guardando-se do sol. They stand around in the sun, you couldn't stand nothing, you blister and burn. But you see, it's what they call higher education. Te fazes usar para que assim possas ter ar fresco enquanto caminham. Eles parados ali fora no sol, você não poderia parar nada, você teria bolhas e queimaduras. Porém, vocês veem, isso é o que eles chamam de educação. Has produced this. A ciência moderna tem produzido isso. Oh, there she is naked in Laodicea and don't know it. She... Oh, aí está ela nua em Laodiceia e não sabe. In Eden, see the two kingdoms alike? Ela esteve nua no Éden, vem, a semelhança dos dois reinos.
of sin and death, the other is life and righteousness. And Um é o de pecado e morte, o outro é de vida e justiça. veil with a holy veil. Ali estava velada com o véu santo. They were both naked. They didn't know it. Ambos estavam nus, não sabiam. Know nothing about it because they're veiled with God's Spirit. Nada sabiam disso, porque estavam velados com o Espírito de Deus. They're veiled with lust, and they look at one another to see Adam could look at Eve and didn't know she was naked. E aqui eles estão velados em concupiscência e olham um ao outro para... Vem, Adão podia olhar para Eva e não sabia que estava nua. This lust veil, she doesn't realize she's naked, but she does it under this lust veil to make man look at her. Porém, agora com este véu de concupiscência, ela não se dá conta que está nua, porém o faz sob este véu de concupiscência para fazer com que o homem a olhe. It's the only thing she can do it for. You don't believe it, but you do it anyhow. And man, look. É só para isso que ela o faz. Vocês não creem nisso, porém o fazem de todos os modos. O homem olha. You got so much attraction that he come around and put some of your clothes on himself. Quando ele se inteirou que tinha muita atração, até ele veio e pôs algumas de suas roupas em si mesmo. Oh, what a perversion. Oh, que perversão! What a time. How deceitful it is. Que era, que tempo, quão enganoso é. All these things and don't know it. A perfect perverted spirit is in the man. He's veiled from the lust of Satan, and the woman is too. Oh, todas estas coisas, e não sabem. Há um perfeito espírito pervertido no homem. Ele está velado pela concupiscência de Satanás e também o está a mulher. Tonic spirit of a great society. See, É o espírito satânico de uma grande imundície, vê? they don't know, but they're an organization. Eles não sabem, porém são uma organização. Women with shorts on belongs to an organization. As mulheres com shorts pertencem a uma organização. Men dressed like that is on an organization. Os homens pertencem a uma organização. I'll give you the abbreviation of it. Big Sister Society. So that's what they belong to. Come out there, a Big Sister Society with that a little, some big old naughty looking, dirty looking thing. Eu lhes darei a abreviatura disso, BSS, Big Sister Society, Grande Sociedade de Irmãs. É isso que elas pertencem. Saem ali fora com Big Society, Grande Sociedade de Efeminados, com esses velhos, shorts, curtos, uma coisa velha de aparência manchada, de aparência suja. Man, you may differ me at this, but that's the truth. Homens, vocês podem me diferir com isto, porém isso é a verdade. Perverted and don't know it. Vocês têm sido pervertidos e não sabem. Don't act like a man no more. Vocês já não atuam mais como homens. Coming so soft and there's starting to be nothing to them anymore. Men and women too. They are a society. There's an organization. Why? John next door wore shorts, so why can't I? Luella wanted me to wear them because John wore them next door. And, well, if Susie Jane can wear them, so can Martha Jane wear them, or Susie, Lou, whoever who her name is, see? See, it's a society. It's an organization. Tornando-se tão delicados, logo será nada mais para eles. Homens e também mulheres, eles são uma sociedade, são uma organização. Por quê? João vizinho usou shorts, portanto, por que eu não posso? Luela deseja que eu use, por que João os usou em sua casa? E bem, se Suzy e Jane os pode usar, Marta também pode usá-los. Ou Suzy Low, ou qual for o nome dela. Vem, é uma sociedade, é uma organização. Actually belong to it and don't know it. Espiritualmente vocês pertencem a isso e não sabem. Christian.
Graças a Deus. Bom dia, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Se você quiser marcar a leitura bíblica, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Será a leitura usada nesta manhã. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. E nós vamos cantar o hino de número 201, de Deus muito firmes são as promessas. 201. De Deus muito firme são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro desce e cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas tuas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, resolve certo, que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos, que o céu perigoso irá levar-nos, porque Jesus então ao crente, que é o corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos orar ao nosso Deus. Nós temos um pedido aqui a favor da irmã Maria Rodrigues, que pede oração por motivo de enfermidade. E se você tem o seu pedido, faça isso através do levantar de suas mãos. Grandioso Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai Santo, por mais esse dia em sua presença, Pai.
E aqui estamos, Senhor Jesus, em sua casa, Senhor, para ouvir da sua palavra, Senhor, para poder cantar hinos ao seu louvor, Pai. Senhor Jesus, Pai Celestial, e diante do seu altar, Pai, sabendo que ainda há sangue no propiciatório, sabendo que ainda há perdão, Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Pai, porque estamos aqui para sairmos melhores, Senhor Jesus. Que a sua palavra, Pai, possa tocar aos nossos corações nessa manhã e que possamos sair com eles ardendo, Senhor, sabendo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Olha, Senhor Jesus, para as mãos levantadas, que o sangue do Senhor possa redimir, que o sangue do Senhor possa curar nessa manhã, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos em suas mãos todas as nossas necessidades. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se as portas se fecharem para ti e tua luz começar a se apagar, se o vento forte soprar, abrigo na rocha pra ti. Se os amigos sozinho te deixar, e se o medo o amigo se fizer, põe tua vida no altar e verás a mão de Deus te amparar. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, pois na cruz nossas dores carregou. Nenhum mal eu temerei, vitorioso agora sou. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se tuas forças começarem a se esvair e teus ombros não poderes mais erguer, lembras que Ele por ti uma cruz muito pesada carregou. Se o vale da sombra te chegar e a morte vier te açoitar, no Calvário de dor a vitória
Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, sobre o toque do hino Somente Crer, vamos receber o nosso pastor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Quer ver o goiano ficar assim meio assim moquecado, desanimado, mais quieto? É fazer frio, né? E nós até estranhamos hoje na escolinha das crianças o tanto de mães que faltaram com as suas crianças, né? Parecendo que caiu geada na cabeça delas, porque esqueceram, né? Mas tá bom. É o frio. Nós temos aqui a notificação dos irmãos que estão em conexão. A igreja de Bonfinópolis, a igreja de Vianópolis, nosso abraço, e pelo menos está notificada aqui uma igreja importante nos assistindo nessa manhã. Você sabe qual que é? A igreja de Fortaleza, pastor Eleu, com a sua igreja assistindo conosco. Eu estou pensando como é que é isso, porque lá a diferença de horário 1 hora. Nessa hora lá agora é 8 horas, velho. Meu Deus, mas vocês levantaram cedo demais, velho. Será que aí não está fazendo frio, não? Aqui ainda acho que tem uns que estão meio debaixo da coberta, porque até agora não chegou. Pastor Eliú, um abraço. Que honra, né? Que honra o senhor estar aí assistindo com a igreja. Um abraço fraternal para o senhor e para toda a igreja aí. Parece que, eu não sei, mas tem uma coisa que está impedindo de eu ir aí. Eu já pelejei, já pensei, já analisei, mas ainda não dei conta. Quem sabe que aquela ideia da gente ir no Ceará, ainda estamos pensando naquilo. Mas um abraço fraternal para o senhor, para a igreja. Deus os abençoe. Também o irmão Geraldo e Selma, na Fazenda Santana, município de Vianópolis. A irmã Marlene e família, em Ataleia, Minas Gerais. Deus abençoe a irmã Marlene e sua família aí em Ataleia, Minas Gerais. Agora um outro também que está nos assustando nesta manhã, que eu pensei que até tinha partido para o Senhor, porque nunca mais deu cor de vida, né? Eu acho que ele estava branco e agora está moreno, né? Porque estava sumido. É o irmão Enoque e família, lá na Espanha. Bom dia aí para vocês aí. Eu não sei que hora que é aí agora, não sei se está de madrugada ou se está já quase meio-dia. Eu não entendo muito essa diferença de horário. Mas o certo é que vocês estão fazendo algum sacrifício aí para assistir a escola nossa, né? Mas Enoque e família, Deus te abençoe aí na Espanha. Que o Senhor vos recompense por tudo e sejam abençoados. Nós estamos fazendo um estudo sistemático da mensagem Obra é fé expressada. E temos
sido muito abençoados com ela, né? E a escritura nossa nesta manhã é sobre Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso 32. Antes, eu só queria dar uma recordadinha na escola passada, quando nós falamos sobre Maria e Noé. Maria e Noé. Maria, a mãe de Jesus, né? E Noé, o grande profeta Noé, que construiu a arca. No parágrafo 153, o irmão Branham diz que a Virgem Maria, o terreno dela já estava preparado, e ela havia sido uma virgem. Então ela não teve dificuldade para receber a semente. Isso foi a escola passada, pois o terreno já estava preparado. A promessa de 712 anos antes, que foi considerada uma coisa absurda pelo profeta Isaías, que uma virgem concebesse, e como passou muitos anos, eles pensavam que Isaías tinha se delirado, porque nunca tal coisa aconteceu, e aquela geração que ouviu aquela profecia também não viu isto acontecer. E foi acontecer 712 anos depois. Isso provou que ele tinha dito assim diz o Senhor, e que aquela palavra se cumpriu, aquela profecia se cumpriu. Mas o terreno de Maria já estava preparado. Ela já tinha sido preparada por Deus para ser a incubadora do Filho de Deus. O anjo disse para ela: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então isso é muito maravilhoso. No 157, falando de Noé, suas obras estavam expressando às pessoas qual era a sua fé no que Deus disse que sucederia. Então isso já traz uma lição para nós. As suas obras expressam a fé que você tem. As suas obras determinam onde você está estabelecido, em que você está firmado. Na quinta-feira, nós vimos essas duas últimas, uma foi eu que preguei e a outra foi o pastor Abraão. E ele, sem saber, ele falou também do mesmo assunto que eu já tinha falado sobre a tempestade que se aproxima. Então, uma foi edificada sobre a rocha e a outra casa foi edificada sobre a areia. E pelo testemunho das suas obras, pelo testemunho da sua vida vivida, isso demonstra o que está dentro de você. Demonstra se a sua casa foi edificada na rocha ou se a sua casa foi edificada na areia. E isto aqui, e nós podemos fazer uma ligação com isto. Por quê? Porque suas obras estavam expressando às pessoas qual era a sua fé. Suas obras estavam expressando às pessoas qual era a sua fé no que Deus disse que sucederia. No que Deus disse que sucederia. Essa é a razão pela qual o cristão genuíno se separa a si mesmo de tudo que não seja a palavra de Deus. Essa é a razão que o cristão genuíno se separa a si mesmo de tudo que não seja a palavra de Deus. Não importa o que as pessoas pensem, nem o que qualquer outro diga. E aí, concluindo domingo de manhã, nós vemos aí no 158, né? No final dele também. Porém, se é genuíno, se é a palavra de Deus, tem
se a palavra de Deus tem aninhado dentro de você, então surgirá seu gênero. Aí vocês lembram que nós vimos que gênero é um conjunto de seres e objetos que possui a mesma origem. Que possui a mesma origem. O irmão Branco está dizendo aqui, ó. Porém, se é genuíno, se a palavra de Deus tem aninhado dentro dele, então surgirá seu gênero. Então se manifesta o gênero daquela pessoa que creu na palavra, que aceitou a palavra, que a palavra se aninhou nele. A origem dele é Deus, a origem dele é a eternidade, a origem dele é do céu. Se a nossa origem é do céu, nós não podemos viver, nós não podemos, o nosso homem interior não pode manifestar a natureza do céu e o homem exterior manifestar a natureza terrena. Não funciona. Embora nós temos consciência que enquanto estivermos nesse corpo, ainda carregaremos a natureza pegajosa. Mas quando essa natureza pegajosa ela está sob domínio do homem interior, aí a manifestação é das obras de Deus. A manifestação é do gênero de onde nós viemos. Nós viemos da eternidade, por isso nós clamamos para voltar para lá. Você pode observar que os que não são cristãos, que não têm esse mesmo gênero dentro de si, não têm essa mesma origem dentro de si, eles estão pensando no céu, estão desejando o céu. Eles nem desejam o céu, eles não sabem nem o que é isso. Eles não sabem nem que Deus enviou um profeta, quanto mais que eles terem um desejo do céu. Então, está aí. Então surgirá seu gênero e você verá a esse homem preparando-se para a grande hora. Então, isso é só uma recordação da escola passada. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 32. Davi dispõe a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Samuel: não desfaleça o coração de ninguém. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Dele quem? Do filisteu, que estava agredindo Israel, que estava afrontando Israel. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Agora aí vem a questão dos incrédulos, dos que querem tirar a sua fé, quer colocar dúvidas em sua fé, quer te desanimar, dizer que você não tem condição de ir para o céu, que você não pode, que você não tem como, não tem jeito, você é isso, você é aquilo. Presta atenção no próximo verso. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, você ainda é uma criança, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Olha só. Então disse Davi a Saul, aí vem um homem de fé, vem um homem posicionado, vem um homem com a sua casa edificada na rocha. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e livrei-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei.
era um menino, era um moço novo, mas era um corajoso e cheio de fé. Veja. Assim feriu o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles. Olha que fé que estava no coração de Davi. Porquanto afrontou aos exércitos do Deus vivo. Esse filisteu não afrontou Saul, não afrontou simplesmente a Saul, aqueles homens medrosos, ele afrontou aos exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Aí, depois de um testemunho desse, depois de uma lição de fé desta, não tinha nem como Saul não permitir Davi lutar, né? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. E humildemente te pedimos que o Senhor a vivifique em nosso coração. Abençoe os teus filhos aqui e a todos aqueles que estão nos assistindo também pela transmissão. Que o Senhor possa sustentar a cada um com tua mão poderosa. Anima-nos nas coisas corretas e desanima-nos nas incorretas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos. Amém, ó Deus vivo. Amém. Assentai-vos. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Hoje nós vamos pensar, não duvide da palavra de Deus. Não duvide da promessa que você recebeu. Se você tinha um terreno preparado, foi exatamente isto que aconteceu. Deus fez nascer essa semente que ele já tinha semeado desde antes da fundação do mundo. Você já veio com ela dentro. Maria, como nós recordamos aqui, Maria ela já tinha um terreno preparado, quer dizer, ela já veio com aquilo desde o seu nascimento. Embora que Deus não leve em conta o tempo da ignorância. Houve um tempo que você não conhecia o Evangelho. Houve um tempo que você não fazia parte, não tinha esta fé no seu coração, mas tinha uma coisa, lá dentro existia uma chama. Um exemplo que o irmão Brana deu disso, dessa natureza, desse terreno preparado, foi daquela águiazinha que foi chocada no galinheiro. Ela foi chocada no galinheiro e estava vivendo ali junto com aqueles pintainhos. Aquela águiazinha estava tendo como mãe aquela galinha. E ela não entendia a linguagem da galinha. Ela ficava toda, vamos dizer assim, toda perturbada com aquele linguajar da galinha, dos pintainhos, que poderíamos dizer dos seus irmãozinhos, que era tudo diferente, a penagem era diferente, o corpinho deles era diferente, e ele sentia ali o pássaro raro no meio daqueles franguinhos. Mas acontece que um dia, a prova está aí, ele tinha dentro dele, ele não tinha a natureza de galinha dentro dele. Ele não tinha a natureza de pintainhos dentro dele, de franguinhos dentro dele. A natureza que estava dentro dele era de águia. Ele comia aquelas comidas ali que a galinha produzia, a galinha preparava para os seus franguinhos, ele comia aquilo para não morrer de fome. Agora você faz um inventário da sua vida antes de você aceitar a mensagem, antes de você se tornar um cristão. Você vai encontrar que a sua vida também era assim. Você buscava, de alguma forma, você buscava
a alimentar sua alma, você buscava um alimento para sua alma. E às vezes você passava fome, porque não era tudo que dava para engolir. Acho que não era tudo que a galinha chamava os seus pintainhos para comer, que a águia dava conta. Mas ela tinha que comer alguma coisa para sobreviver. E assim estava a nossa vida no espiritual também. Mas quando aquela águia ouviu, aquela águiazinha ouviu o grito da mamãe águia, aquilo foi como um trovão dentro dela. Eu disse, essa voz é peculiar. Essa voz mexeu comigo. Não foi exatamente quando nós ouvimos a mensagem, quando você ouviu a mensagem, aquilo chamou sua atenção. Esse pastor prega diferente, essa mensagem é diferente, essa igreja é diferente. Você vê que quando vem um irmão que é sincero, um irmão denominacional que é sincero, que é posicionado na sua igreja, e ele está acostumado lá com a situação que está a sua igreja. Mas quando ele vem na igreja da mensagem, ele fica estarrecido de ver a ordem da igreja, de ver o comportamento do povo, de ver o comportamento das irmãs, de ver a diferença do nível espiritual daqueles que creem na mensagem do profeta com aqueles que não creem, com aquela igreja que ele está assistindo. Então, uma das coisas que mais chama a atenção dos denominacionais quando vem é a ordem da igreja. Agora, quem que é que faz com que nós nos portamos de acordo com a ordem da igreja, que as crianças não ficam correndo para lá e para cá, não ficam conversando dentro do santuário, e aquela conversação dos adultos dentro do santuário? É uma coisa estranha. Eu acho que como tem muitos anos que eu não vou numa denominação assistir um culto. E eu tenho certeza que a maioria aqui também, quem sabe que também, como eu, tem muitos anos que não vai numa denominação assistir um culto. Mas os adultos, o pastor está falando, agora pastor e pastora, né? As pastoras agora estão tomando o lugar dos pastores, as missionárias, e eles já estão fazendo propaganda, igual fazia de um pastor, agora é a pastora, a missionária, e tal. E eles estão falando ali e os adultos conversando lá atrás. Como que o Espírito Santo poderia falar com aquela pessoa que está conversando em outro assunto, está vendendo boi, carro e tanta coisa lá, negociando às vezes até dentro do santuário, ou contando um negócio que fez, contando da evolução da sua empresa, e naquela empolgação, e está ouvindo a palavra? Será que o Espírito Santo falaria com essa pessoa? Então, quem nos ensinou isso? Foi a exigência nossa dos pastores? Não, foi o Espírito Santo através do profeta que nos ensinou a ordem da igreja. Foi o Espírito Santo através da mensagem que nos posicionou como filhos de Deus. Agora, por que isso? É porque dentro de nós tinha uma semente de vida eterna, tinha uma semente de eleição. Nós fomos elegidos neles desde antes da fundação do mundo. Então, nós não duvidamos de forma alguma da palavra de Deus. Moisés não duvidou, Davi não duvidou, os verdadeiros profetas e cristãos não duvidaram da palavra de Deus. Por exemplo, vamos começar com Moisés. No parágrafo 160 da obra Fé Expressada, o profeta diz: que seria se Moisés houvesse dito? O que seria se Moisés houvesse dito: um momento, eu pensei que estava falando com um ser inteligente. Este grande eu sou, que tu dizes ser. Agora, como vou contra um exército de milhões de homens guerreiros?
O que seria se Moisés tivesse comentado isso com aquele eu sou que estava enviando ele? Quer dizer, aqui o irmão Branham está tentando mostrar um lado que, se Moisés tivesse duvidado da palavra do eu sou, como que eu vou, Senhor, eu sou, como que eu vou contra um exército de milhões de homens guerreiros e armados, com simplesmente esta vara torta na minha mão? E eu não sou um guerreiro. Eu penso assim que aqueles 40 anos que Moisés tinha ficado lá no deserto, e até achou uma mulher lá um pouco totalmente diferente do povo de Israel, era uma mulher de cor, e ele apaixonou por aquela mulher. Ela era uma pastora de ovelhas, e ele viu como que ela era valente, e ele viu que ela era diferente das suas irmãs. As suas irmãs participavam das festas sociais e ela não participava, ela ficava recluída, e aquilo chamou a atenção de Moisés. Moisés apaixonou por ela, e Moisés conhecia muito bem que ele foi ensinado que um israelita não podia casar com a mulher de outro povo, e ele acabou casando com aquela mulher, e Deus tinha um propósito naquilo. Mombran diz que aquela mulher, Deus deu para Moisés para combater o mau gênio que Moisés tinha. Às vezes nós estranhamos um homem casar com uma mulher, e nós estranhamos aquilo, e às vezes eles vai, luta, e vai daqui, vai dali, mas Deus deu aquela mulher para aquele homem com um propósito. Deus tinha um propósito em dar a Zípora para Moisés. Zípora é que ia fazer quebrantar o mau gênio que Moisés tinha. Você acha que Deus não tinha um propósito de te dar a esposa que você tem? Deus não tinha um propósito em colocar essa peça do seu lado? Ele tinha, sim. Foi com o propósito que Ele te deu. Agora nós vamos pegar e cortar a cruz? Vamos jogar um pedaço da cruz fora? Ah, não, eu não suporto isso. Ah, não dá para viver. Como pode ser isso? Como que nós vamos chegar e explicar isso diante de Deus? Como que nós vamos justificar isso diante de Deus? Às vezes, antes de tomar as decisões, nós não refletimos na consequência daquelas decisões. Nós tínhamos que estudar primeiro, nós tínhamos que analisar primeiro as consequências das decisões que nós iríamos tomar. Mas veja, parece que não tem nada a ver aqui com o nosso assunto. Aliás, o irmão Branham está dizendo que se Moisés tivesse duvidado da palavra de Deus, se Moisés tivesse duvidado, porque como que ele iria, um pastor de ovelhas, com uma vara torta na mão? Naturalmente ele tinha esquecido todas as táticas do exército do Egito, porque foi 40 anos que ele ficou no Egito, sendo formado, e depois 40 anos no deserto para perder aquela formação. E eu não sei o que aconteceu com Moisés, que a Bíblia fala que Moisés reclamou para Deus que ele não poderia ir contra os egípcios, porque ele era um homem de língua pesada, ele não dava conta de falar direito. A gente não sabe o que foi que aconteceu nesses 40 anos. Porque se há 40 anos no Egito, ele era vamos dizer assim, ele era o líder do exército do Egito, agora ele caiu tanto assim? Alguma coisa aconteceu com Moisés. E você sabe que de tempo em tempo, o ser humano, o homem em si, o ser humano, de 7 em 7 anos ele tem uma mudança. Ele nasce, com 7 anos ele tem uma mudança. Depois de mais 7 anos vai para 14, é outra mudança. De 14 aos 21, outra mudança. Dos 21 aos 28, outra mudança. Isso vai indo. Daqui a pouco ele chega em 49, 56 e vai.
E cada mudança que tem, cada 7 é um acontecimento na vida. E agora Moisés estava com 80. Em 40 no Egito, 40 no deserto, e agora com 80, para sair com a vara torta, para lutar com um exército de milhões de pessoas, homens bem treinados. Eu não sou um guerreiro. Ele podia dizer, eu não sou um guerreiro, eu sou um pastor. E como que o Senhor, o grande eu sou, vem responsabilizar um pastor de ovelhas para ir lutar com um exército desse tamanho? Um exército treinado, bem treinado? Como que eu vou poder fazer isso? Ali não houve essas perguntas. Moisés não chegou desta forma diante de Deus. Por quê? Por quê? Ele pergunta 2 vezes. Por que Moisés não perguntou desta forma para Deus? O terreno no coração de Moisés estava preparado. Ele era uma pessoa ele era uma pessoa predestinada. Os dons e as chamadas são sem arrependimento. Deus havia dito a Abraão que faria aquilo, e ali estava o terreno predestinado para aquilo. O próprio Abraão sabia que a sua semente seria peregrina numa terra estranha, e que haveria um libertador. A gente vê naquela encenação que eles fizeram no filme dos 10 Mandamentos, aquilo foi uma coisa muito inspirada. Quando o faraó virou para o Ramsés, que era o invejoso de Moisés, ele morria de inveja de Moisés, ele falou assim, então você é meu filho, você vai trazer o libertador que esses escravos têm. Você vai sair e vai viver no meio deles aí e vai descobrir. Você vai trazer aqui para mim. Se for um homem, você traz ele algemado. Se for um mito, você traz ele dentro dessa garrafa. Dê uma garrafa vazia para ele. E você tem que descobrir. Então aquele Ramsés saiu. Mas as coisas já estavam acontecendo, o que tinha que acontecer? Moisés tinha que cair daquele posto do Egito, tinha que cair daquela posição dele, que ele tinha alcançado, para poder voltar lá para o deserto, para poder esquecer toda a sua sabedoria, para voltar a estaca zero. O plano de Deus para o terreno, para preparar o terreno de Moisés, tinha que passar por tudo aquilo. E agora, com 80 anos, Moisés achar indigno. Com 80 anos, Moisés ele achou-se indigno. Quem acha que é digno de arrebatamento aqui? Quem acha que tem capacidade de subir no rápido? Qualquer um de nós, se nós começarmos a pensar nessa promessa que Ele vai nos arrebatar, nós ficamos, Senhor, mas como? O Senhor arrebatar eu? Você colocaria de lá o Senhor me arrebatar, com todas as fragilidades que eu tenho, com toda a parte humana que eu tenho, o Senhor vai me arrebatar? Aí é que entra a fé. Aí que entra a fé não duvida da promessa de Deus, a fé não duvida da palavra de Deus. E Moisés tomou aquela vara, veja bem, aliás, aqui atrás um pouquinho, Deus havia dito a Abraão que faria aquilo, e ali estava o terreno predestinado. E Moisés tomou aquela vara e desceu ali e tirou aquela nação, fora de uma nação. Quer dizer, Moisés tirou a nação de Israel de dentro da nação do Egito. Era uma nação dentro de uma nação. Quando ele veio com um pau torto na sua mão e disse a Faraó, olha o que a fé age. Gente, às vezes eu paro assim e penso assim, como que Moisés foi corajoso chegar diante do grande Faraó
com uma vara torta na mão e dizer: deixa-os ir. Faraó, deixa-os ir. Agora, gente, os israelitas eram os escravos do Faraó, eram os escravos do Egito. Quando se falava de escravo, pensava em israelita. Como que Faraó poderia libertar os escravos? Como que Faraó poderia deixar o povo de Israel ir embora? Quem ia fazer o trabalho pesado? Quem ia fazer tijolos? Quem ia fazer as suas construções? Quem ia fazer para que os egípcios só ficassem com as coisas fáceis? Da onde? Veja bem, se não fosse por causa de uma fé dentro do coração de Moisés, na promessa que Deus fez a ele, que através dele, ele libertaria o povo de Israel do Egito, você acha que Moisés teria tido coragem de chegar diante do faraó? E ainda chegar lá e dizer assim, ó, deixa-os ir. O faraó poderia ter consumido com Moisés ali mesmo. Falou: antes que você inflama os meus escravos com esse negócio, e você vai daqui, você não sai mais vivo. Faraó viu as obras de Moisés. Aí Faraó foi, não era Deus, mas tudo era Deus, tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Você ouviu isso? Pastor, mas olha, não dá mais. Agora veja bem, a situação está assim. Olha, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tem tempo para aquilo outro. Pastor, a coisa agora complicou a situação. Tudo é Deus. Tem que chegar, às vezes a pessoa tem que chegar e parar num quarto de hospital com a cara para cima, num quartinho de 4 paredes que não tem quase que nem lugar de mexer. Ele tem que parar lá para ter uma parada. Ele tem que chegar naquela situação para ter uma parada. Porque enquanto ele estiver com saúde, enquanto ele estiver bem, ele vai estar numa correria, ele não vai ter tempo para Deus, ele não vai ter tempo para a família, ele não vai ter tempo para os negócios, é o sobe e desce, não tem tempo de descansar, não tem tempo de dormir direito, não tem tempo de comer. Tem gente que não tem tempo para comer, não tem tempo para almoçar, não tem tempo para jantar. Ele vai almoçar com um prato aqui e o telefone aqui, um fone de ouvido. Agora eles põem um telefone no bolso e põem um fone de ouvido aqui, e o microfone aqui, e está comendo e falando e resolvendo problema, e nem senta mais para um almoço digno, decente. Aí, mas esse homem, essa mulher, você está pensando que é só homem de negócios? Tem mulher de negócio que põe o homem no bolso. Eu conheço, pelo menos uma eu conheço. Mas como que aquela mulher trabalha? Ela não gosta de lavar um prato dentro de casa. Ela não gosta de fazer uma refeição dentro de casa. Mas é uma executiva de primeira classe. Manda nos homens, ordena tudo, põe tudo em ordem, e assim, e faz e desfaz, e a coisa na mão dela flui. O maridão fica lá assim, meio bobão, né? Aliás, agora já lembrei de outra, eu conheço outra também, que é desse jeito. O maridão lá meio bobão, assim, meio como aquele esse pessoal que faz essas palestras de autoajuda, sei lá, ele diz, aquele jacuzão. Olha o cara dele, parece a cara de um jacu. Então ele fica lá, meio bobão, mas a mulher
toma conta dos negócios, tudo, é um executivo de primeira, mas vai ver, ela não tem tempo para comer direito, ela não tem tempo ela não tem tempo de dedicar para o celular, ela não tem tempo de dedicar para o marido, porque ela tem que cuidar dos negócios, senão a coisa cai, a casa cai. Mas vai chegar uma hora que ela vai parar, porque esse corpo físico precisa de descanso. O irmão Branham diz na mensagem que faz aqui, que nós precisamos de descansar, nós precisamos de dar descanso. Nós precisamos de viver. Por que nós temos por que nós temos que preocupar tanto com essa vida aqui? E tem que trabalhar, e tem que ganhar dinheiro, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, e tem que comprar, e tem que vender, sendo que o rapto está às portas, meu Deus. Depois o que você sofreu, perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu filhos, e isso aí vai ficar tudo aqui, o que você adquiriu vai ficar tudo aqui. Nós precisamos remanejar as coisas. Nós precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Ah, se Moisés tivesse temido chegar diante de Israel. Quem sabe que essa situação que você está vivendo hoje seria um faraó que você teria que enfrentar. Que jeito que você vai enfrentar esse faraó? Que jeito que você vai resolver essa situação? Às vezes vai precisar de você delegar funções, repartir responsabilidades. Por que uns têm que fazer tudo sozinho e os outros ficar de braço cruzado? Essa é que é a parte difícil. A parte mais difícil que existe numa igreja é o pastor distribuir as responsabilidades. A coisa mais difícil que existe numa empresa é o presidente distribuir responsabilidades. Repartir. Não é fácil, mas nós não podemos carregar tudo sozinho. Agora eu volto lá naquilo que eu acabei de expressar, tudo é Deus. Deus viu isso desde antes da fundação do mundo. Tinha que chegar nessa situação, tem que chegar numa situação que você pensa, agora não tem mais jeito. Quer dizer, vamos deixar chegar numa situação que eu não dou conta mais, que você não dá conta mais, que nós não damos conta de carregar. Eu lembro, às vezes o pastor Jaquim usa uma expressão assim: ô irmão, você parece um Hércules, você quer carregar a igreja nas costas, você quer carregar a igreja todinha nas costas. E muitas vezes o pastor age dessa forma. Ele quer carregar a igreja todinha nas costas. É claro que o pastor não é igual um médico. O médico diz assim, olha, quando eu vou para casa, eu deixo meus pacientes no hospital. E eu sei que tem gente lá que está cuidando deles. Eu não levo eles comigo para casa. Eu vou para casa para descansar, eu vou para o meu sítio para descansar. O pastor tem que fazer assim também. Mas é diferente, o pastor não é assim. O pastor vai para casa, ele está lembrando daquele irmão, está lembrando daquela irmã, não tem jeito de desligar. Está intercedendo, fazendo intercessão. Não tem jeito. Acorda de madrugada, aquela família, aquele casal, aquilo vem na sua mente, ele tem que interceder por eles. Aquela irmã que está doente, não tem jeito de esquecer, não é igual o médico. O pastor é um líder espiritual. Mesmo que tenha diáconos,
auxiliares, mas ele não descansa como deveria. Depois você pega a mensagem que faz aqui, olha, se eu estou exagerando no que eu estou falando. Veja o que o nosso profeta falou lá. E se eu tivesse pensado que ia entrar nisso, eu tinha até trazido ela aqui para mostrar, para ler ao pé da letra para vocês. O homem que não toma descansos, ele vai encontrar ali no quatro paredes depois. Aí eu quero saber o que vai ser da igreja desse pastor que não toma descanso, o que vai ser dessa empresa, desse presidente que não toma descanso, desse negócio, que esse gerenciador de negócio não toma descanso, o que vai ser? Aí vamos ter que fabricar alguma coisa de emergência. Vocês não imaginam que experiência que eu tive nesses quase 40 dias que eu fiquei sem pregar, por causa daquela situação. Tem que reformular, tem que reaver as agendas, tem que mexer em tudo. Vou para o encontro, não tive nem condição de assistir as reuniões noturnas. Fiz um sacrifício humano para assistir as reuniões dos pastores, as reuniões de manhã. Aí você fala, se Deus não tiver misericórdia da gente, o que vale esse corpo humano? O que vale esse corpo humano? Sem saúde, o que vale isso? Ultimamente nós temos observado nos noticiários, na mídia, de uma forma geral, aqueles infarto, não sei se a palavra está certa, infarte ou infarto, não sei lá, que dá assim, ó, é um desligamento de uma vez, tá, e a pessoa, pluf. Quer dizer, vamos ser um Hércules para ter que enfrentar uma situação dessa? O que vai adiantar depois? Mas olha, Deus havia dito a Abraão que faria aquilo e ali estava o terreno predestinado. Moisés. E Moisés tomou aquela vara e desceu ali e tirou aquela nação fora de uma nação. Quando ele veio com um pau na mão e disse a Faraó, deixa-os ir. Faraó viu as obras de Moisés, viu que tinha fé. Eu pergunto, as pessoas que estão em volta de você, vê que você tem fé ou vê que você duvida da palavra? Por que é que muitos homens, muitas pessoas não se convertem? É por causa do nosso testemunho. É por causa da nossa dúvida. Ao invés de demonstrar que é um homem que tem a sua casa firmada na rocha, que é um homem de fé, que é uma mulher de fé, começa a duvidar, começa a falar contra o pastor. Gente, você quer uma coisa que faz mais um homem que está, uma mulher que está observando o seu testemunho, observando a sua fé sendo expressada? Você quer uma coisa que mais prejudica ela? É quando se começa a falar contra o pastor, a comentários, e assim fala, mas que igreja que é essa? Como é que vocês suportam um homem desse? Porventura nós todos não somos humanos? Porventura todos nós não somos humanos?
Então Faraó viu as obras de Moisés. Esse Faraó pode estar pertinho de você. Esse Faraó pode estar dentro de sua casa. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho. Ele está olhando as suas obras. Faraó viu as obras de Moisés, viu que tinha fé no que ia fazer. Ele tinha fé na promessa do Deus, ele tinha fé na promessa do Deus que havia feito a promessa. Ele tinha fé na promessa do Deus que havia feito a promessa e desceu para realizar aquilo. E desceu para vivenciar aquilo. E desceu para cumprir aquilo. E você vai por aí, aonde você tem que ir, e você vive. E você vive o que você diz que crê. Você não tem um modo para vir à igreja e outro modo para sair por aí. A mesma pessoa que vem aqui na escola dominical, que vem aqui na igreja, é a mesma pessoa que vai no mercado, ou vai no ambiente de trabalho, ou onde quer que for. É a mesma classe de pessoa, age da mesma maneira, age com a mesma postura, age com o mesmo testemunho, expressa a fé que está lá dentro. Nenhum outro homem haveria feito aquilo, e nenhum outro homem podia fazê-lo. Ele era ordenado para fazê-lo, Moisés. Deus de antemão havia dito a Abraão que isso era justamente o que sucederia. E quando chegou o tempo da promessa, ali havia nascido um garotinho, um menininho justo. E seus pais, Arão e Joquebede, não tiveram medo do mandamento do rei, escondeu Moisés 3 meses. Vejam que ali havia algo, o terreno já estava preparado. Oh Deus, eu espero estar falando a corações preparados nesta manhã. Eu espero estar falando a uma semente predestinada e eleita. Se a semente pode cair no lugar correto, e vai haver, se não é assim, não sucederá. E é a mesma coisa. Eles dizem, irmão Branham, isso como que o tira de nós? Se o faz, também o tira do cristianismo. Veja, você pode personificar qualquer coisa, porém se realmente se a palavra de Deus cai num terreno correto, produzirá seu gênero. Como é que pode você ser um gênero da eternidade e produzir os frutos terrenos? Não tem jeito. Olha aqui, se a palavra de Deus cai no terreno correto, produzirá seu gênero. Tem que fazê-lo, porque ela é uma semente, ela caiu nesse terreno. Agora, vamos aqui. Nós sabemos onde vamos no final da jornada. No 167, o profeta diz, aleluia. Aí ele continuou falando sobre Moisés, no 165,
E aqui no 167 ele diz, aleluia, nós sabemos para onde vamos no final da jornada. Porque Deus o prometeu, você sabe para onde que vai? Me veio algo lá na Fazenda Jacaré ontem, de uma maneira assim tão natural. Você já pensou? Eu quase que eu poderia perguntar aqui, eu não queria que ninguém levantasse a mão, porque às vezes tem gente que tem medo. Você tem medo de morrer? Mas eu não quero que você levante a mão. Medo de morrer? Você já pensou nisso? Eu estava pregando em Caraguatatuba há alguns anos atrás, uma igrejinha pequenininha, e o pastor Adil estava comigo. E quando nós saímos lá fora, depois do culto, eu estava falando sobre a partida daqui, sobre a sexta dimensão, quinta dimensão e tal. E foi um culto assim, relâmpago, mas um culto muito ungido. Aí quando nós saímos lá fora, os irmãos vindo cumprimentar, e um irmão chegou e disse, pastor Ivaldo, eu fui em Goiânia, e olhando aquela lista de fita lá, eu achei uma fita que o senhor pregou lá, intitulada Casa de Luto. E eu peguei essa fita e ouvi ela, agora cheguei aqui, o senhor está falando quase que no mesmo assunto. Aí o pastor Adil virou e deu aquele sorriso peculiar dele, disse, então você é o pregador da morte. Mas você sabia que de vez em quando é bom você fazer uma reflexão? Se for perguntar assim, quem quer morrer, ninguém levanta a mão. Por que ninguém levanta a mão quando se pergunta assim, você quer morrer? Ninguém levanta a mão, sabe por quê? É porque Deus colocou um instinto dentro de nós para preservar a vida. É por isso que você cuida da saúde, é por isso que você procura um médico, é por isso que você... porque você não quer morrer. Na realidade, você não quer morrer. Você quer cuidar dessa saúde. E sabe uma coisa? A Bíblia diz que Deus destrói o templo. Deus destrói o homem que destrói o templo do Espírito Santo. Então, Ele próprio colocou isso em nós. Você toma remédio, se você fica doente, você quer sarar. E quando você está ação, você não quer ficar doente de jeito nenhum. Quem quer ficar doente? Quem quer ir por cima de uma cama ser cuidado pelos outros? O maior tédio dessa vida é um homem que tem que ficar sendo cuidado pelos outros. E tem muitas situações. Por exemplo, essa doença chamada dengue tira tanta a possibilidade, põe a pessoa impossibilitável de nem tomar banho. Às vezes ela é uma pessoa nova, mas ela não dá conta. As pessoas que cuidam dela têm que dar banho nela. Aí chega uma hora que ela se entrega, ela se rende, não tem jeito, não tem força para levantar, não tem força para fazer nada. Mas e quem quer isso? Por outro lado, a pergunta foi, você tem medo de morrer? Você sabia que um verdadeiro cristão, que tem a sua casa edificada na rocha, que sabe, que crê, tem uma fé genuína na promessa de Deus, você sabia que ele não tem medo de morrer? Por quê? Porque ele sabe que se ele não morre, começa por aí, eu não vou morrer, eu vou mudar de corpo. Eu vou sair de um corpo humano e vou para um corpo celestial. O corpo celestial é um corpo de descanso. O corpo celestial é um corpo de paz. Eu estou em paz com Deus. Por isso que se eu morrer, eu vou para um corpo de paz, de descanso. Lá não tem que comer, lá não tem que dormir. Lá é um paraíso de descanso. Lá não tem aflição. Lá não tem angústia, lá não tem decepção. Às vezes, quantas vezes que nós nos decepcionamos,
Quantas vezes que você se decepciona? Decepciona com o filho, decepciona com o pai, decepciona com a esposa, decepciona com o marido. Nessa dimensão aqui nós estamos sujeitos a isto. Nessa dimensão aqui nós estamos sujeitos a esses sentimentos humanos. Nós estamos sujeitos a emoções. Agora lá na sexta dimensão não. Aí você tem uma confiança tão grande na sua eleição, você está tão estabelecida, que se aquela hora chegar, isso não te abala. Você não vai começar mais a questionar, mas como que vai ficar meus filhos? Como que vai ficar meu marido? Como vai ficar minha mulher? E como vai ser isso? Você não questiona nada. Eu tenho sempre dito, Deus não tira um homem para deixar uma mulher e filhos desamparada. Deus não tira uma mulher para deixar um pai e seus filhos desamparados. Deus não faz isso. Deus leva aquele que Ele se agrada tanto, que chegou a hora da sua ida. Deus ama dar descanso. E nós temos essa convicção, nós sabemos para onde nós vamos no final da jornada. Nós não duvidamos disto. Um verdadeiro cristão não fica, eu podia morrer. Quando a pessoa diz assim, eu podia morrer, sabe o que ela está fazendo? Ela está querendo a atenção dos outros familiares, dos irmãos, ela está querendo atenção para ela. Eu podia morrer. Não, o verdadeiro cristão não expressa desse jeito, não fala desse jeito, não. O verdadeiro cristão, ele ora secretamente. Ele diz, Senhor, eu estou em tuas mãos. Se o Senhor se agradar de mim, eu estou pronto. Ela diz, eu estou pronta. A hora que o Senhor quiser, mas é aquela oração secreta que ela faz, ninguém fica sabendo do desejo que ela tem de partir, ela não expressa aquilo para ninguém. E às vezes, com aquele desejo tão grande, Deus se agrada tanto dela, tanto dele, que ela deita para dormir, ele deita para dormir, e não levanta mais. Quando os familiares vê, ela já está na sexta dimensão, já foi embora. Ela sabia para onde que ia no final da jornada. Ela estava segura. Deus o prometeu. Há uma terra mais além do rio, que chamamos doce eterna, que almejamos, que desejamos. Você não tira a sua vida para ir para lá. Não, você faz é cuidar dela. Você quer servir o propósito que Deus te trouxe, não é isso? Por isso que você luta. Por isso que você batalha. Deus prometeu, há uma terra mais além do rio. Não tenha medo. Não tenha medo em seu testemunho. Amém. Se é revelado a você, você não tem medo. Se é revelado a você, você não tem medo. Medo não faz parte do Espírito Santo. Medo não faz parte do Deus Todo-Poderoso. Medo é uma coisa do inimigo. E sabe o que Jó chegou a dizer? O que eu temia me sobreveio. O que eu temia me sobreveio. A você não importa o que o mundo inteiro diz. A você não importa o que o mundo inteiro diga. Você não tem medo.
Ai, pastor, o senhor viu, pastor, como é que estão anunciando a gripe do HN1? O senhor viu que situação, essa dengue? Olha, lá em casa eu fico matando tudo quanto é mosquitinho que eu vejo. Ai, eu estou preocupada. Não, eu não estou com medo do mosquito da dengue. Eu não estou com medo do HN1. Faz uma alimentação natural, mais natural possível. Alimente o seu corpo. Dá a nutrição que ele precisa. Coma na hora certa. Tente uma alimentação mais primitiva possível. Para de comer essa coiseira enlatada. Para de comer essas carnes processadas. Sabe de uma coisa? Nossa saúde, ela degenera muito, ela cai muito, é por causa de tanta comida enlatada, é tanta comida processada. O médico fala assim, me mostra uma árvore de maionésia. Existe uma árvore de maionésia? Uma fruta de maionésia? Me mostra uma árvore de margarina. A Bíblia falou para o homem que era para ele alimentar das ervas do campo. Falou ou não falou? Falou para Adão ou não falou? E aí vai. Aí você, meu Deus do céu. Será que tem uma árvore de sorvete? Você chega debaixo de uma sorvete, debaixo de um sorvete, ai meu Deus, você chega debaixo de uma árvore e enche uma vazia e você vai comer e está até pedrado de tanto gelo. Ah, que fruta gelada. Existe? Existe árvore de chocolate, hein meninas? E vocês que são assim mais cheinhas, troncudinhas, né? Existe uma árvore de chocolate? Você chega lá e pega. Esse aqui é chocolate sabor de. Nem sei. Hã? Esse rapaz ali me perturbando. Eu acho que ele falou lá de coco. Chocolate recheado de coco. Foi isso que você falou? Tá vendo? Como é que a gente descobre quem gosta de chocolate? Até no sonho eles falam. Mas tem essas árvores, o médico falou isso. Quer dizer, a natureza é a nossa cura. Os adventistas, se você for entrar na linha adventista, meu Deus do céu, misericórdia. Mas Deus deixou isso de uma forma especial para nós. E você cuida da melhor forma possível. A você não importa se o mundo inteiro, o que eles digam. Você não tem medo. Você não tem medo. Quando é revelada a você, esta é a verdade que vem de Deus. Parágrafo 167. Você não tem medo. Você não duvida da palavra de Deus. Você segura nela entre a vida e a morte. Então você não pode ter medo. Agora nós vamos entrar no Golias. No Davi e o Golias. Davi foi revelado, mas aos seus irmãos não. Os irmãos de Davi estavam no exército. Os irmãos de Davi faziam parte do exército. Engraçado, por que eles não foram no lugar de Davi lutar com o Golias? Eles não eram irmãos de Davi? Eles não eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Você quer ver uma coisa? Parágrafo 168. Veja aqui. Se não é assim, o cristão não tem medo. O filho de Deus não tem medo
Davi não tinha medo do Golias. Qual o Golias que está diante de você hoje? Ou não tem nenhum Golias para você enfrentar? Se não é assim, então você pode ter medo. Vamos voltar, vamos lembrar o que é se não é assim. Você não tem medo. Quando é revelada a você, esta é a verdade que vem de Deus, então você não pode ter medo. Se não é assim, então você pode ter medo. Aí tem medo da morte. Quando a pessoa, ai, eu não posso morrer. Ai. Se ficar doente, ai, doutor, me ajuda que eu não posso morrer. Olha, tem um negócio aí. Tem uma situação aí. Você vai para o médico? Vai. Fala, doutor, eu preciso da sua ajuda. Mas você não está preocupado. Você não está desesperado. Você já orou. Eu já orei. Capitão, eu já orei. Doutor, eu já orei. Eu orei para vir aqui no médico. Eu orei para vir aqui para obter o remédio. Por que a pessoa não ora para ir no médico? Você sabia que um médico pode causar sua morte mais depressa? Tem médicos que são os carniceiros. Eles só pensam no dinheiro. Eles não pensam, eles não estão preocupados com a sua saúde. Olha, Davi, com uma funda de pastor, expressou a todo o exército israelita. Davi expressou a todos o exército israelita a fé que ele tinha em seu Deus. Agora, diante de nós está, vamos dizer assim, diante de nós está o exército que se diz ser de Deus. Diante de nós está o exército do inimigo. Diante de nós está a dúvida. Diante de nós está os Golias. Ali do outro lado, estava o Golias. Do lado de cá, ele estava enfrentando um exército israelita. Ele estava enfrentando um Saul, que era o principal para duvidar e desfazer daquela fé que ele tinha, tentar colocar dúvida naquela fé que ele tinha. Você acha que Satanás não tem os mensageiros providos para colocar dúvida no seu coração? Não tem as pessoas ungidas para chegar e dizer, esse negócio não vai dar certo? Não tem as pessoas ungidas para dizer, olha, você não vai nessa viagem que você vai morrer? Olha, não faça esse negócio porque esse negócio não dá certo? Ora, gente, se Deus está no plano de Deus, Ele me recolher quando eu estiver viajando, vai ser quando eu estiver viajando. Se está no propósito de Deus, Deus me recolher quando eu estiver na minha casa, confortavelmente, deitado, dormindo, vai ser ali. Eu tenho que ter essa convicção, senão não sai de casa. Você tem que ter essa convicção, porque senão você não sai de casa. Se nós não tivermos essa fé no nosso coração, irmãos, nós vamos ter temor de até sair na porta da rua, da nossa casa. Nós vamos ter temor de ir no mercado. Ter medo. Então, agora Davi
está enfrentando o exército israelita, está enfrentando o grande general Saul. E de frente, lá do outro lado, estava o Golias, de pé se jactanciando, se gloriando, com o exército dos filisteus atrás dele, apoiando. E a Bíblia diz que Golias tinha mais 4 irmãos, mais ou menos do mesmo tamanho dele, mais 4. Aí isso é que nos chama a atenção. Se era 5, por que é que quando Davi saiu para atravessar o riacho e ir de encontro com Golias, por que ele passou lá no riacho? No riacho. Aí cada coisa dessa dava nós pregar uns 20, 30 minutos, ou mais. E ele pegou lá 5 pedras. Por que ele tinha que colocar, escolheu lá 5 seixos, 5 pedras, e colocou no alforje de pastor? Ele não suportou a armadura do homem, ele não suportou a armadura de Saul. Ele disse: eu não consigo andar com esse trem. Quando eu matei o leão, quando eu matei o goli, quando eu matei o urso, eu não tinha esse negócio, eu não tinha essa armadura, eu não consigo nem andar com isso. Eu vou do jeito que eu enfrentei, o urso, do jeito que eu enfrentei o leão, eu vou daquele jeito, viu, Saul? Aí você mostra aonde você está firmado, você mostra aonde que a sua fé está firmada. A sua fé não está firmada no homem, a sua fé não está firmada nem mesmo no profeta. A sua fé está firmada na palavra que o profeta falou, na mensagem que ele entregou. Aí está, ela é o absoluto para nós. Oh Deus, ajuda nós, Senhor. Então, veja, muitas vezes, aquele Saul, ou aquele Golias, ele estava do outro lado do exército de Israel, do outro lado do riacho, e ele estava ali de pé, e ele se jactanciava. Ele era muitas vezes maior do que Davi, ele tinha dedos de 14 polegadas de comprimento. Meu Deus do céu! Era um gigante filisteu, um tipo enorme, um tipo enorme. E notem a Davi. Davi era o menor, era tão pequeno que não pôde estar no exército. De tão pequeno que ele era, ele não pôde estar no exército. Quase um anão, ele não podia usá-lo. Assim sendo, seus irmãos estavam no exército, e então Golias estava jactanciando, Golias estava zombando. Porém Davi, agora recordem que foi revelado a Davi, e ele pensou: aqui está o exército do Deus vivo, de pé em sua própria terra, e ali fora um filisteu incircunciso, jactancioso, orgulhoso. Esta noite o chamaremos câncer. Ixi, o câncer é jactancioso. Observa uma pessoa quando ela vai no médico e o médico diz para ela: você está com câncer. O câncer é tão jactancioso, quando o médico diz para ela assim: você está com câncer, ai, eu vou morrer. E aí dali para frente, até ela morrer mesmo. Tão jactancioso que é. Essa noite, ele fala, estava pregando à noite, nós vamos chamar esse Golias jactancioso de paralisia. Meu Deus! No 171, e um pequeno Davi de pé ali, com um pedacinho de couro
de cobra, com um pedacinho de couro de cobra ou de ovelha amarrado com 2 cordas. A funda. Ele só tinha uma funda, um alforje de pastor pendurado de lado, que nós chamaríamos de uma capanga, um embornal, eu não sei como que chamaria aí no Ceará. É uma coisa que carrega de lado assim, que põe a marmita, põe as coisas para ir para a roça, para ir para a lavoura, para ir para o trabalho. E Davi tinha aquele alforje ali de pastor de lado, e ele colocou 5 pedras lá dentro. E foi encontrar com Golias. Porém foi revelado a ele, não aos seus irmãos, não ao exército de Israel. A revelação tocou no seu coração. Amém. E ele disse: ó Deus, ele disse, o Deus que me livrou das garras do urso, que me livrou das garras do leão, quanto mais entregará este filisteu incircunciso em minha mão? Deus já te livrou de quê? Até aqui. Cada vitória que você tem, você adquire mais força, você que adquire mais fé para enfrentar a próxima. Cada tempestade que você enfrenta e você vence ela, você tem mais fé e mais graça de Deus para enfrentar a próxima. Isso é uma realidade. A posição de Davi era essa. Ô Saul, Deus me entregou o leão, me entregou o urso, agora, e esse incircunciso filisteu? Vocês estão aí tremendo, não sei porquê. Pode deixar, deixa eu ir lá, eu vou desse jeitinho. Mas você não pode, você é um menino, você é um moço, você nem idade para estar no exército você não tem, nem estatura para estar no exército você não tem. Mas Deus revelou aqui no meu coração. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso. Você tem coragem de dizer? Eu posso. Exercita isso. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Cristo me fortalece. Ô Saul, Cristo me fortalece. A unção me fortalece. O Espírito Santo me fortalece. Seus irmãos estavam mais capacitados para fazê-lo. A cabeça e os ombros de Saul sobressaía por cima de todo o seu exército. Aquele soldado, aquele exército de Israel, quando Saul ficava no meio deles, as cabeças dos soldados israelenses batiam aqui no seu ombro, e ele ficava por cima, todo jactancioso. Saul também era, mas ele estava diante daquelas agressão de Golias. Saul estava, quem sabe, com a cabeça mais baixa do que o próprio exército. Mas quando ele ficava no meio da tropa, de longe via a cabeça do Saul. Hoje, se fosse hoje com as armas sofisticadas que eles têm hoje, eles matariam Saul sem ferir nenhum soldado israelense. Porque quando ele estava em pé, via-se a cabeça dele acima de todo o exército. Não tinha homem maior do que Saul. Ou do que Saul mesmo. Não tinha homem no exército de Israel maior do que ele. Porém, vejam, não foi revelada a nenhum deles. Amém.
Ali está, eles criam que podia ser feito, eles criam que podia ser feito, mas não tinha revelação. É a mesma situação, a pessoa crê que pode ser curada de câncer, pode ser curada de paralisia, mas se não for revelado a ela, nada feito. Ela não recebe. Eles criam que Deus podia fazê-lo, porém não foi revelado a eles, mas foi revelado a Davi. Assim sendo, aí está a diferença. Aí está a diferença. Justamente aí, se a você é absolutamente revelado que Deus vai curá-lo, você vai ser curado, porque foi revelado a você. Agora, se Deus revela a você essa libertação, quem pode te impedir? Por que você vai ter medo de enfrentar os obstáculos? Vamos seguir em frente? Vamos nos posicionar agora? Posicionar mais agora? Vamos ter convicção desta revelação que Deus colocou no nosso coração? Amém? Fiquemos de pé. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta convicção que tem vindo ao nosso coração. Esses testemunhos que vimos sobre Davi e sobre Maria, sobre Noé e estes homens do passado, como que eles não tiveram medo, sobre Moisés, como que Moisés não teve medo de enfrentar o faraó, como que Golias, como que Davi não teve medo de enfrentar o Golias. Pai Celestial, e nós estamos diante da mesma situação hoje. Existe faraós na nossa frente, existe Golias na nossa frente, existe tantas coisas que vêm tirar, que vêm fazer com que nós nos dobramos, que nós tenhamos dúvida da Tua palavra, Senhor. Tem tantas pessoas para nos desanimar na fé, para nos desencorajar, mas nós sabemos em quem temos crido, nós temos aceitado a Tua palavra, temos aceitado a promessa do Senhor, por isso nós vivemos por ela. Pai bendito, que o Senhor confirme esta bênção em nossos corações, confirme esta bênção no coração de cada irmão, de cada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, hoje e todo sempre, amém, ó Deus vivo, amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos que nos assistiram pela internet. Eu não sei se o pastor Eliú aí conseguiu assistir com toda a igreja, e às vezes a nossa transmissão está falhando muito, mas um abraço fraternal aí, se vocês ainda estão em conexão, pastor Liu e toda a sua igreja, e toda a igreja aqui reunida, Deus os abençoe. Às 18 horas nós estaremos de volta, e hoje em Bonfinópolis é Santa Ceia, companheirismo às 15 horas aí em Bonfinópolis, 15 horas, companheirismo, e eu acredito que a mensagem é quem é este do companheirismo aí hoje em Bonfinópolis. Um abraço fraternal a todos e vamos voltar na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimente um ao outro e até à tarde, se o Senhor nos permitir. Amém.